Bom, então agora a gente vai fazer uma melhoria maior, né? Não adianta a gente ter o Helm só para agrupar os arquivos, a gente não está usando todo o poder do Helm quando a gente está agrupando, só criando charts, tá? A ideia que a gente quer fazer é o seguinte, eu quero que a gente consiga setar as definições e o que a gente precisar logo quando a gente for fazer uma instalação. Então a gente não precisa mais ficar colocando nada hard-coded, né? Não precisa colocar nada dentro do deployment, a gente pode simplesmente fazer o deployment com as variáveis setadas ou na linha de comando ou no arquivo values.yaml, legal? Bom, nesse vídeo a gente vai fazer o back-end, depois a gente vai fazer o front-end no próximo vídeo, e aí a gente vai fazer o deploy no último vídeo, que é onde a gente vai fazer toda essa validação e tudo que a gente for precisar, legal? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Bom, primeiro de tudo, a gente vai vir aqui e vai abrir a pasta do back-end, então a gente vai começar por ele, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer quando abrir a pasta aqui do back-end é criar um arquivo values.yaml, certo? Então, esse é o arquivo principal, é o arquivo de onde a gente vai buscar os valores se a gente não mandar esses valores na linha de comando, tá? Então, vamos deixar ele aberto aqui no nosso editor e vamos abrir o primeiro arquivo, tá? Eu vou começar pelo deployment. E qual que é as coisas que a gente pode deixar mais... o que é variável? O que a gente pode setar em tempo de execução? A primeira coisa que a gente pode setar em tempo de execução é o nome. Então a gente pode vir aqui e setar o nome como .values.name. Por que .values? Bom, o chart do Helm ele tem uma série de escopos, tá? Ele tem um escopo de values, ele tem um escopo de release e tem um escopo de chart. Tudo que está dentro do escopo de chart é o que você consegue, por exemplo, pegar aqui, né, dentro dessa parte aqui. E o release é o que você vai pegar na hora de fazer o deployment, tá? Então ele tem esses três principais escopos, tá? A gente está pegando do values, que significa que a gente está pegando dentro do arquivo YAML, então a gente precisa ter uma chave name aqui, né? E a gente vai colocar o name principal, né? O name oficial dele, o default, name padrão, que vai ser esse aqui. Então quando a gente colocar default.name, values.name, a gente vai trazer esses valores dali, legal? Então vamos supor que também a gente também quer que ele possa ser alterado no namespace, tá? Então a gente quer poder alterar o namespace. E aí a gente muda um pouquinho, tá? Então a gente vai usar uma função. A gente vai falar assim, ó, se não existir um namespace definido na release, né, no padrão, eu quero que você use um valor oficial, um valor padrão, um valor que eu vou definir. Então eu vou usar a função default, tá? E aí eu vou falar aqui, o primeiro caso, você pode ver aqui, né, o default primeiro e depois o opcional, tá? Então, o valor padrão que eu quero é que ele venha no namespace default, tá? Eu não quero que ele venha em outro namespace. E aí, se ele tiver setado um release, né, .namespace, eu quero que ele vá para esse daí. Então, release.namespace, quando você coloca -- namespace, quando você vai dar um Helm install, e aí ele vai pegar esse valor, tá? Então, a gente pode fazer uma substituição. E aí a próxima coisa que eu quero colocar é o número de réplicas. Então vai ser values, tá? E eu vou colocar um deployment aqui, tá? Então deployment.replica count, tá? Por quê? Por que eu estou colocando deployment? Porque é sempre uma boa ideia a gente conseguir colocar e escopar esses valores. Porque se você tiver vários deployments, vários arquivos, a gente quer saber onde a gente está mexendo, tá? E eu vou colocar um default aqui também, tá? O meu default vai ser 1. Tá? Então eu quero que ele seja só 1, na maioria das vezes, ou então o número de réplicas que estão ali no values.replicacount. Ou seja, a gente precisa vir aqui no YAML, colocar uma chave deployment, certo? E dentro dela uma chave replicacount. E aqui eu vou colocar o valor de 1 também. Tá? Bom, e aí que a gente já tem match labels, não precisa mais mudar. Dentro do template também a gente não precisa mais mudar nada, já está tudo certinho. Então a gente vai mudar aqui, né? Qual que é o próximo? É essa parte aqui, ó. Essa parte é muito importante. Por quê? Porque o nome da imagem vai ser sempre o mesmo, o nome do container, o nome do container head também vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar vai ser a versão, tá? Então se você fizer um upload, um upgrade de versão, você tem que mudar essa versão. E é muito importante você deixar essa versão variável, porque você consegue fazer essa mudança de versão durante a sua linha de comando, como você vai ver mais pra frente, tá? Então a gente vai dar um Helm install, você pode setar essa versão mais pra frente, então você pode fazer deploys contínuos diretos pelo seu GitHub, pelo seu pipeline que você executar, no seu CI que você estiver executando, né? Na sua integração contínua. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar a versão e a gente vai colocar aqui um values.image.tag.
como isso, você pode ver que eu estou seguindo um padrão, tá? Então, tudo que é relativo ao aplicativo como um todo, eu estou colocando fora, tá? Então, eu venho aqui, ó, image, tá? Tag. Então, vai ser v1.0.0, estava lá já, certo? E aí, o que não tá no... O que só afeta esse específico, né? Esse namespace aqui, esse arquivo, eu estou colocando dentro de deployment, tá? Então, isso aqui só afeta aqui, tá? Não afeta em outro lugar por enquanto. Outra coisa interessante, aqui tá vendo que a gente usa resources, né? Então, a gente pode fazer uma outra coisa interessante. A gente pode vir aqui e falar para ele, ó, eu quero que você crie um YAML do que eu colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, toYAML, né, que é uma função que converte uma variável para um YAML, e ele vai ser values.deployment.resources, tá? E aí uma coisa importante, tá? A gente tem que identar isso aqui. Quando a gente fizer esse toYAML, ele vai vir aqui, né, na pontinha. E o YAML, ele é sensitivo a tabs, então ele precisa ter uma indentação correta, senão ele não vai ser renderizado correto, tá? Então a gente tem, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Então a função que a gente usa é a nindent e o número de espaços que a gente quer indentar para frente, tá? Então é 12, legal? E aí eu vou apagar isso tudo daqui. E aí o que eu vou colocar? Eu vou vir aqui no values, vou no deployment, coloco resources, e aí eu vou colar isso daqui, ó, tá? Então isso aqui vai vir para cá. Legal? Então eu vou colar isso daqui, e aí a gente vai ter dentro dos resources, né, já o que a gente vai ter colado aqui como padrão, tá legal? Então, o próximo passo é a gente passar para o que mais que a gente pode fazer, tá? Então, ó, a gente tem o container port aqui, né? Então, é uma boa ideia a gente setar isso daqui como uma porta padrão. Então, eu vou colocar uma função default aqui. Então, vai fazer o default para 3000. Values. Eu vou colocar app port, tá? Porque isso aí vai valer para toda a aplicação. Então, a gente vai vir aqui e vai criar aqui um app port. E o valor padrão dela, que eu vou colocar aqui, é 3000. E aí, por fim, né, a última coisa que a gente consegue mudar aqui, você pode ver que a gente não consegue mudar aqui porque é um secret, então a gente vai validar aqui o nosso banco de dados. Então, o valor default desse daqui vai ser, né, ship manager, era com underline que estava aqui, né? Isso, com underline. Então, a gente vai definir ele como padrão, ou então, values.deployment.envs, tá? E aí eu vou colocar como dbname, por exemplo, tá? E aí eu vou criar aqui dentro do meu deployment, eu vou criar aqui uma envs, tá? E eu vou criar um dbname, tá? E aí aqui eu vou colocar um ship manager, tá? Eu não precisaria, novamente falando, não precisaria ter isso aqui, tá? Eu posso simplesmente apagar isso daqui, porque ele vai substituir aqui no ship manager correto, tá? Para deixar até menorzinho, legal? Bom, o próximo que a gente vai fazer é o ingress, tá? O que vai mudar no ingress. O ingress, ele tem poucas coisas que mudam, tá? Principalmente o nome obrigatoriamente vai mudar, porque a gente sempre vai ver, né, o valor e tal. Então a gente vai vir aqui e colocar .values.name, normalmente, que é o nome da variável. E aí, aqui a gente vai apagar tudo. Por quê? Porque é legal a gente colocar esse valor como sendo, né, vamos salvar o valor oficial, né, o valor final dele aqui. Vamos dar um Ctrl X aqui, e aí a gente vem aqui, né, substituir para .values.name, e aí a gente cola aqui, né, um outro valor. Então a gente vai vir aqui, values.ingress.hostname, tá? Por quê? Porque a gente pode setar as coisas só no values sem precisar sair daqui. Como a gente definiu um valor, não definiu um valor padrão, a gente vai ter que vir aqui e colocar. Então, ingress host name. E a gente coloca esse valor aqui para ele, tá? Legal? Então, no ingress acabou. E aí, para o secret, a gente vai mudar também pouquíssimas coisas, não vão ter praticamente nada. Provavelmente a única coisa que a gente vai mudar aqui, a gente vai ter um default, tá? Então, aqui vai ser backend.db para a gente colocar o nome. Ou então, né, .values.secret.name, tá? Eu nem vou colocar isso lá, porque não faz tanto sentido para a gente ter isso daqui ali, né? Então, para mim, não é tão... é meio que indiferente. E a outra coisa que a gente vai mudar é a string data aqui, né, que é o RI do Mongo, tá? Esse valor é obrigatório, tá? Então vai ser values.secret. Aí eu vou chamar de MongoDB. Pode ser MongoDB ou RI mesmo, tá?
Mas aí tem uma coisa interessante que a gente vai ter que fazer por aqui, tá? Quando a gente coloca qualquer tipo de variável que seja requerida, uma variável que ela seja obrigatória num template, a gente pode usar uma outra função. Essa função a gente chama de required, tá? A função required, ela é muito útil, né? Principalmente quando a gente precisa setar alguma coisa obrigatoriamente num valor para que as pessoas não façam deploy errado. Então a gente usa aqui a função required, tá? E a gente pode definir uma mensagem, tá? Então a gente vai definir aqui, ó, a URI do banco de dados é obrigatória, tá? Então a gente define essa variável aqui e aí a gente tem todo se ele não encontrar, ele vai usar essa mensagem, vai printar essa mensagem para a gente, tá? Bom, e aí a gente agora tem tudo já setado, nosso service é a última coisa que falta, tá? Então a gente vai vir aqui e setar primeiro .values.name, que é o nosso padrão, né? Então tudo que for nome a gente vai setar aqui. E aí no target port aqui, aí tem duas opções que a gente pode fazer, tá? Vamos voltar para o deployment aqui. Então no deployment a gente tem o nome cadê aqui? Container port. Então a gente tem um nome na porta do container, tá? E a gente também tem o app port. Eu vou optar por usar o nome do container aqui, tá? Então você não precisa setar em nada. Então o container tem nome na porta, então a gente vai apontar para a porta nomeada dele. Se a gente quiser mudar a porta do container, a gente vem aqui e seta no app port, tá? E aí eu posso alterar aqui como service port. Então eu vou colocar default, né, aqui, a porta 80 é a padrão, values.service.port, tá? Então aqui não vai fazer muita diferença. Basicamente é isso, tá? Então a gente já tem os nossos valores definidos, os nossos services, os nossos deployments, o nosso ingress também está definido, e o nosso secret também está definido. O que a gente precisa fazer agora é definir aqui, eu não vou colocar isso daqui, não é uma boa prática, eu vou colocar por fins didáticos, tá? Mas não é uma boa prática. Então quando você tiver um secret desse, por exemplo, você deixa ele vazio e fala para a pessoa setar na hora de fazer o deploy, tá? Mas eu vou colocar ele aqui, então eu vou colocar ele como secret, tá? E aí vai ter aqui, MongoDB URI, né? MongoDB URI. Então, MongoDB, _ URI, e eu vou setar aqui a variável, tá? Mas isso, novamente, não é uma boa prática, tá? O ideal é que você deixe 100 e a gente usa o set para poder fazer o set da variável, legal? Bom, uma vez que a gente fez tudo isso, tá? Então, inclusive, até vou apagar isso daqui para a gente fazer esse teste. A gente pode vir aqui, ó, vou abrir o terminal maior, a gente está em charts, tá? Então a gente vai vir aqui e vai falar, ó, helm template /porto backend, tá? E a gente vai ter um erro, tá? Por quê? Porque o serviço aqui, ó, não existe, tá? É um valor, primeiro, ele está com o service.port, está com um valor vazio. Por que a gente está recebendo esse erro? Bom, na verdade, não é bem assim que a gente pode remover todas as variáveis. A gente vai ter que ter, obrigatoriamente, as chaves no values.yaml, porque senão a gente aponta para um lugar errado, tá? Então a gente vai vir aqui, né? Então tá vendo que ele tá falando para mim que o service YAML tá precisando de uma interface port. Então a gente vem aqui, cria um service e dentro dele cria um port, tá? E aí quando a gente rodar de novo, a gente vai ter mais um erro. Por quê? Porque a gente também não definiu o secret name, né? Então a gente vai vir aqui, secret, e aí name, tá? É o principal. E aí agora, quando a gente rodar, a gente vai ver que ó, o RI do banco de dados é obrigatória, tá? E aí a gente vai setar isso daqui. Como? Através de set, tá? E aí o nome da variável, então o nome da variável aqui é, cadê o secret? Secret database, né? Então value secret mongodb URI. Então a gente vai setar como secret.mongodb _URI igual, e aí entre chaves simples, tá? Copiei aqui sem querer. E aí eu vou setar ela aqui. Define entre aspas simples, tá? Porque aí o bash não pega caracteres especiais, tá? Então isso é bastante importante. Quando a gente fizer esse Helm template, você vai ver que ele vai cuspir pra gente um monte de coisa aqui, né? Então, ó, o que acontece? Ele vai passar por todos os templates de dentro e ele vai substituir esses valores e printar esses valores na tela para ver se está correto. Então, ó, API version v1, secret, backend DB, tá tudo certinho aqui, ó, o nosso secret que a gente acabou de passar. Esse é o jeito correto de se fazer, tá? Usando o set, tá? Porém, você pode também, vou setar ele lá no values para vocês terem essa definição lá no GitHub, quando vocês forem olhar as samples, tá? Para vocês poderem definir e ver certinho, tá? Então, eu vou colocar aqui a MongoDB, URI. Então, vocês estão vendo que
Isso aqui não é seguro, tá? Você vai estar expondo isso para a galera que estiver vendo, porque o repositório, se for aberto, ele vai estar sendo exposto, tá? E aí agora a gente poderia simplesmente executar, né? Se a gente vir aqui executar o Helm template Porto Backend, você vai ver que a gente agora não precisa mais especificar porque ela já está lá. E aí a gente pode rodar aqui um Helm install, né? Porto Backend, Atomic Weight, eu vou rodar um dry run, tá? Eu não vou rodar de novo, porque ela realmente já foi enviada, então já tá setada aqui, tá tudo certinho, tá? Eu poderia rodar mais uma vez, fazer uma nova release, e ele vai simplesmente substituir a release original por essa daqui, mas nada vai mudar, tá legal? Bom, a gente fez já o back-end agora, então agora a gente vai passar para o front-end, que é basicamente a mesma coisa. A única diferença vai ser no config map, que a gente vai aprender uma funçãozinha um pouco nova, tá? Bom, então vejo vocês no próximo vídeo.